Ação sem esforço. Segunda parte. Larry Silverberg é um dinamicista, isto é, um especialista no movimento das coisas físicas. Por exemplo, ele estudou durante 20 anos o movimento de milhões de arremessos de lance livre no basquete. 79. Uma coisa que Larry descobriu nesse período foi que o fator mais importante para o sucesso no lance livre é a velocidade com que se solta a bola. Atingir a condição sinestésica ideal exige treino e memória muscular. O objetivo é chegar ao ponto em que os movimentos se tornam fluidos, naturais e instintivos. É isso que significa ação sem esforço. Quando há excesso de esforço no arremesso de um lance livre, o jogador se contrai e se move depressa demais. É parecido com o que acontece com muita gente perfeccionista que foi condicionada a acreditar que mais esforço leva a um resultado melhor. Quando se empenham muito e não veem o resultado desejado, essas pessoas se empenham ainda mais. Trabalham mais horas. Ficam obcecadas. Aprenderam a ver a falta de progresso como sinal de que é necessário mais esforço ainda. Mas o que elas não aprenderam foi que, quando passamos de determinado ponto, mais esforço não produz melhor desempenho. Em vez disso, o excesso sabota o resultado. Os economistas dão a isso o nome de lei dos rendimentos decrescentes. Além de certo ponto, cada unidade a mais de entrada produz uma taxa decrescente de saída. Por exemplo, se eu escrever durante 2 horas, conseguirei produzir 2 páginas. Mas, se passar 4 horas escrevendo, produzirei 3 páginas. A taxa de saída desacelera. Nesse momento, o aumento do esforço deve ser reconsiderado, mas, em vez disso, muitas pessoas dobram o esforço. Veem a queda na produção e, erradamente, acham que a resposta é se esforçar ainda mais. Qual é o efeito disso? Quando passamos de determinado ponto, mais esforço não produz melhor desempenho. Em vez disso, o excesso sabota o resultado. Retorno negativo, o ponto em que não obtemos meramente um rendimento menor a cada investimento adicional, na verdade, reduzimos nossa produção global. Por exemplo, na escrita há um momento em que começamos a piorar o manuscrito original se trabalharmos nele mais tempo. O mesmo se pode dizer de compor uma música, traçar uma planta baixa, preparar um argumento jurídico ou escrever um código de programação, entre muitas outras atividades. Você fica fatigado. Sua capacidade de avaliação é prejudicada. Agora, cada bocado a mais de esforço investido é prejudicial. Ir além, nesse momento, é um exemplo de falsa economia. E não é só a produção global que sofre, essa também é uma receita para o burnout. O excesso de esforço ocorre quando forçamos a barra ou tentamos demais. Talvez você já tenha passado por isso. Esforçar-se demais em um ambiente de socialização impede você de se conectar autenticamente com outra pessoa. Esforçar-se demais por uma promoção pode parecer desespero e, portanto, tornar você menos desejável. Esforçar-se demais para dormir pode tornar quase impossível relaxar. Esforçar-se demais para parecer inteligente raramente impressiona as pessoas que você quer impressionar. Esforçar-se demais para ficar tranquilo. Relaxar, sentir-se bem dificulta ficar tranquilo, relaxar-se se sentir bem. Esse é o problema do excesso de esforço. O curioso é que esse movimento não condiz com nossa vivência. Já reparou que, quando você faz seu melhor trabalho, a experiência parece sem esforço? Você age quase sem pensar. Faz as coisas acontecerem sem nem tentar fazer que aconteçam. Está num estado de fluxo, no pico de desempenho. Esse é o ponto ideal para fazer o que é essencial. Na filosofia oriental, os mestres chamam esse ponto ideal de U-Vei. U significa não ter, ou sem. Vei significa fazer agir, ou esforço. Assim, U-Vei seria literalmente sem ação. Ou sem esforço, significa tentar sem tentar, ação sem ação. Ou realização sem esforço. O objetivo é realizar o essencial se esforçando menos, não mais. Alcançar nosso propósito com intenção controlada, sem forçar a barra. É o que significa ação sem esforço. Capítulo 6. Definir. Que aspecto deve ter algo finalizado? 400 anos atrás, Gustavo II, rei da Suécia, identificou a necessidade vital de modernizar sua armada. 83 Ele queria proteger seu povo das potências navais crescentes que os cercavam. Sua atenção se voltou para a construção de um gigantesco navio de guerra. Ele encarregou o construtor naval Henrique Ibertson de desenvolver o temível Vasa.
Esse projeto tinha máxima importância para o rei Gustavo, tanto que ele cedeu uma floresta de 1000 árvores para fornecer madeira para o navio. Também abriu os cofres reais. Garantiu a Ibertson que ele teria um orçamento quase ilimitado para o projeto. Infelizmente, o rei não tinha uma visão clara de como seria o produto final. Ou melhor, ele não parava de mudar sua visão de como seria o aspecto do navio finalizado. A princípio, a embarcação teria 33 metros de comprimento, com 32 canhões no convés. Depois, o comprimento foi alterado para 36 metros, embora a madeira já tivesse sido cortada segundo as especificações originais. Mas, assim que a equipe de Henrique fez os ajustes necessários, a meta mudou de novo. Desta vez, o rei decidiu que o navio tinha que medir 41 metros. O número de canhões também mudou. Em vez de 32 numa única fila, ele pediu 36 canhões em 2 filas, mais 12 canhões menores, 48 morteiros e mais 10 armas de menor calibre. Um esforço tremendo foi exercido por cerca de 400 pessoas para que isso acontecesse. Mas, quando se aproximavam do término, o rei mudou de ideia outra vez e pediu 64 canhões grandes. Dizem que a tensão com a notícia teria causado a morte de Henrique, que sofreu um infarto fulminante. Ainda assim, o interminável projeto seguiu em frente, agora sob o comando de Ian Jacobson, auxiliar de Henrique. O orçamento continuava a aumentar. O esforço continuava a se expandir e o rei continuava a mudar a meta. Num acréscimo totalmente dispensável. No navio de guerra, ele chegou a pedir 700 esculturas ornamentais, que exigiriam de escultores habilidosos 2 anos para serem feitas serem anexadas às laterais, aos costados e aos painéis de popa do navio. E foi assim que, em 10 de agosto de 1628, o Vasa zarpou do porto de Estocolmo para sua viagem inaugural, ainda inacabado e sem ter sido adequadamente testado para garantir que sobreviveria às condições de alto mar. Houve uma festa para comemorar a expedição, com fogos de artifício, diplomatas estrangeiros e muita pompa, quando o navio zarpou, as portinholas se abriram e os canhões foram empurrados para fora, de modo a disparar uma salva em saudação aos dignitários em terra. De repente, uma lufada de vento atingiu as velas do navio, fazendo a imensa embarcação se inclinar perigosamente para um dos lados. Quando os canhões tocaram o mar, a água entrou pelas portinholas. Apesar do esforço extenuante da tripulação, a água inundou quase instantaneamente o convés de tiro e o porão, desestabilizando ainda mais o navio. Tragicamente, foram necessários apenas 50 minutos para o Vasa afundar por completo, levando consigo 53 tripulantes. Eles morreram a pouco mais de 1 quilômetro do cais. Assim, o projeto naval mais caro da história da Suécia navegou menos de 2 quilômetros antes de ser sepultado no mar, tudo porque o rei tornará um empreendimento quase impossível de ser concluído em segurança ao redefinir sucessivamente o aspecto que ele teria quando estivesse finalizado. Para tornar algo difícil e verdadeiramente impossível de concluir, basta adotar a meta mais vaga possível. Isso porque não se pode terminar um projeto sem definir claramente o ponto final. Você pode se dedicar ao máximo trabalhando nele. Pode alterá-lo. Pode abandoná-lo e provavelmente abandonará. Mas, para finalizar um projeto importante, é fundamental definir que aspecto ele terá quando estiver finalizado. Essa ideia parece óbvia. Mas, se você pensar na maior parte dos projetos essenciais em que está trabalhando, está claro para você como ficará cada projeto quando for finalizado? O alto custo dos retoques. Às vezes, projetos importantes ficam incompletos porque não paramos de ajustá-los e fazer pequenos retoques. Por exemplo, certa vez minha editora recebeu de um agente literário uma proposta interessantíssima de um livro. No dia seguinte, recebeu uma versão nova da proposta, com um e-mail dizendo: os autores fizeram algumas mudanças. Ela leu a nova versão, que lhe pareceu mais ou menos idêntica. 2 dias depois, recebeu outra versão, um pouco menos bem trabalhada do que a primeira. O autor não conseguia parar de fazer retoques. Quando escrevemos uma proposta de um livro, montamos uma apresentação para os clientes, construímos um navio ou fazemos qualquer outra coisa, os ajustes podem melhorar tudo significativamente a princípio. Mas chega um ponto em que a lei dos rendimentos decrescentes se instala, em que nossos esforços começam a superar os aprimoramentos.
O momento em que algo está pronto, ou finalizado, é aquele logo antes que o esforço investido comece a ser maior do que o produto obtido. Para evitar o rendimento decrescente de seu tempo e esforço, estabeleça condições claras para que algo seja considerado finalizado. Chegue lá e pare. 1 minuto para clareza. Todos temos projetos essenciais que queremos terminar. Mas é comum nos vermos empacados, incapazes de levar o projeto até a linha de chegada. Em geral, a solução é simplesmente decidir o que de fato é a linha de chegada. Ter clareza de qual é o aspecto de um projeto finalizado, além de nos ajudar a terminar, também nos ajuda a começar. Com frequência, procrastinamos ou temos dificuldade de dar os primeiros passos num empreendimento porque não temos em mente uma linha de chegada clara. Assim que defini-la, você dará à mente consciente e inconsciente uma instrução inequívoca. As coisas vão se encaixar e você poderá mapear a trajetória rumo a esse estado final. É surpreendente quanta clareza se consegue obter num arrobo de 1 minuto de concentração. Por exemplo, quando tiver que entregar um projeto importante, pare por 1 minuto para fechar os olhos e realmente visualizar como seria arriscá-lo como concluído. Tratei de cada uma das questões que o cliente levantou e fiz uma revisão do texto. Leva só 1 minuto de concentração para esclarecer o aspecto do projeto finalizado. Ter clareza do resultado nos concentra mais do que qualquer outra coisa. Todos os recursos se põem em funcionamento para concretizar esse resultado. Metas vagas. O aspecto do projeto finalizado. Emagrecer. Olho a balança e vejo o número 80 me encarando. Caminhar mais. Ter registrado no aplicativo do celular que dei 10.000 passos por dia. Durante 14 dias seguidos. Ler mais livros. O meu leitor de livros digitais marcará concluído ao lado de Guerra e Paz. Entregar o grande relatório. Digitar 12 páginas de exemplos concretos e recomendações práticas e imaginar o cliente dizendo incrível. Lançar nosso produto. Fazer 10 usuários beta experimentarem o aplicativo durante uma semana e nos dar feedback. Completar o episódio do podcast. O podcast foi gravado e o arquivo foi publicado. Faça uma lista. Pronto por hoje. Todos já experimentamos a sensação de sobrecarga que vem de olhar a extensão de uma lista de afazeres que parece infinita. Isso cria uma guerra impossível de vencer. Então, como saber se o trabalho do dia está concluído? Ana e eu gostamos de usar uma lista que chamamos de Pronto por hoje. A lista Pronto por hoje não é uma lista de tudo o que, teoricamente, poderíamos fazer hoje nem uma lista de tudo que adoraríamos finalizar. Essas coisas vão se estender inevitavelmente muito além do tempo limitado disponível. Em vez disso, é uma lista do que constituirá um progresso significativo e essencial. Ao escrever a lista, um teste é imaginar como você se sentirá quando determinado trabalho terminar. Pergunte-se: se eu terminar tudo o que está nesta lista, ficarei satisfeito no fim do dia? Há alguma outra tarefa importante que vai me perseguir a noite toda se eu não chegar a concluí-la? Se sua resposta à segunda pergunta for sim, essa tarefa tem que ir para a lista Pronto por hoje. O presente de não deixar nada inacabado. Já ouviu falar da faxina sueca da morte? Trata-se do movimento de se livrar de toda a tralha que você acumulou durante a vida inteira enquanto ainda está vivo. É uma alternativa à prática mais típica de simplesmente deixar a tarefa para seus entes queridos depois que você se for. Talvez soe mórbido, mas o processo pode ser libertador. Você põe a casa em ordem. Faz as coisas do jeito que você quer que sejam feitas enquanto ainda pode e evita deixar um fardo doloroso para as pessoas que são importantes para você. A filosofia por trás da faxina sueca da morte também pode se aplicar de outras maneiras ao modo como vivemos. Durante muitos anos, tenho encontrado inspiração na ideia de que, quer tenhamos consciência ou não, cada um de nós tem uma missão essencial. Todos possuímos um propósito e nossa função na vida é descobrir qual ele é e como realizá-lo. É a pergunta: que aspecto deve ter algo finalizado? Em grande escala. Há pouco tempo, conversei com uma amiga que sente agudamente o peso dessa pergunta. Ela sofreu 2 derrames nos últimos anos. O segundo foi tão grave que os médicos não sabiam se ela sobreviveria. Mas ela sobreviveu. Agora, ela está no último bis. Sabe que não lhe resta muito tempo na Terra, mas tem 2 projetos que está decidida a terminar. Um é uma
Autobiografia, o outro, a história oral de cada uma das músicas que compôs. Ela acorda todo dia com essa intenção e reza para que esses projetos não estejam inacabados quando ela se for. Ela tem clareza de como é o aspecto finalizado de sua vida inteira. E se todos pudéssemos nos dar um presente desses abordando nossas metas de vida como se fossem um projeto de faxina sueca da morte?